Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos, todos cristãos, todos religiosos, todos pecadores. Então, mais uma vez, estou aqui para compartilhar o propósito de Deus que tem convosco. Cada palavra que compartilho com vocês, ou a mensagem, ou a pregação, é Deus se revelando o propósito comigo, contigo. É Deus se revelando o seu propósito, qual é o propósito. Deus tem objetivo contigo, comigo. Quando falo contigo, falo tanto cristão, falo tanto religioso, falo tanto pecador, falo tanto os ateus, falo todo tipo de homem que se encontra em respiração, em vida na face da terra. O maior propósito de Deus que tem é como não existe algo mais propósito para Deus que é o homem. Deus só tem maior propósito que é o próprio homem, fora do homem não existe. Se todas as coisas existem por causa do homem, Deus fez por causa do homem. Então vamos entrar no tema 2. Então eu falei nos vídeos anteriores, estava a falar sobre a inocência do homem, ou a dispensação da inocência. E então falei, não consegui concluir todo o vídeo. Eu disse, vamos dar continuidade. Então vamos dar continuidade sobre a inocência do homem. Então deixa eu falar algumas partes disso que me leva a falar sobre a inocência do homem, e que infelizmente determinados os grupos que eles dizem, se Deus existe porque estamos a sofrer, se existe Deus porque passamos isso, se Deus existe porque tudo isso é conosco do mal, porque se Deus existe somos boas pessoas, somos sofrer, se Deus existe porque o rei tal fulano morreu, muitas coisas. Então falei muito mais no primeiro vídeo, não vou estar a repetir, para dizer, me leva a falar por causa do pensar do homem. Do pensar do homem. Então, quando estamos a falar sobre a inocência do homem, estamos a falar que tipo de homem Deus que criou. Então, hoje, em vez de tratar sobre a inocência do homem, como é que Deus é esse inocente do homem, vou criar as perdas da inocência do homem, que o homem o perdeu. Então, antes de entrar nas perdas da inocência, deixa ela entrar no versículo para te provar que o homem foi inocente, que Deus criou no primeiro. Vamos no Gênesis capítulo 2, versículo 17. Diz essa palavra de Deus, 2, versículo 17, diz assim. 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vou a repetir. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, a palavra de Deus no Gênesis capítulo 2, versículo 17, Deus fala com Adão. Deus fala com Adão, então Deus diz assim, não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrerá. Então, para dizer que o homem foi criado inocente. Então Deus criou o homem para viver esse sempre. Quando estamos a falar da inocência do homem, estamos a dizer que Deus criou o homem para não morrer. Deus criou o homem para viver para sempre. Deus criou o homem para ser vivendo como ele vive sempre. Deus criou o homem para ele todos os dias, o homem para não envelhecer. Deus criou o homem para que o homem não chegue a anos determinados deve morrer, era para viver sempre. Então o plano de Deus criou o homem com objetividade, que ver o homem que tenha a vida para sempre. Então vamos entrar. A palavra inocente também, quando estamos a falar sobre dispensações ou dispensação, estamos a dizer Deus trabalhou em divisões com tempo diferente com o próprio homem. É por isso quando no vídeo anterior dissemos, quando Deus cria o homem inocente. Quando cria o homem a sua imagem e semelhança, mas tratei o assunto, não me deixar entrar nas perdas para que não me fuja do assunto ou não me acaba me perdendo no assunto. Quando falo disso é por causa, porque quem fala sobre as perdas da inocência do homem,
porque existe aquelas pessoas, a vida inteira, porque a pessoa quer saber, estamos a sofrer muitas coisas. Então, a vídeo de hoje, vou falar sobre aquilo, porque as pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em Deus, é por causa das perdas da inocência, mas gostaria de tratar desse assunto. Quando falo isso aqui, quero que as pessoas peguem peso, por exemplo, os pecadores, os ateus não acreditam em Deus, perda de inocência. Os religiosos, eles pensam que qualquer Deus está a servir, e Deus está lá por causa das perdas de inocência. E também, como posso dizer, dizendo que próprios cristãos acabam de estar confusos em termos desses assuntos. Então, depois vou falar como é que o homem pode voltar a se tornar inocente. Vou falar lá no fim. Mas ok, vamos nas perdas. Em primeiro lugar, dissemos que Deus criou o homem para não morrer. Quando Deus cria o homem para não morrer, estamos a Deus que criou o homem inocente. Quando Deus cria o homem, cria um objetivo, o homem sem necessidade que Deus quisesse que o homem morresse. Essa coisa não estava no plano de Deus, porque se Deus criasse o homem para morrer, diremos que Deus é responsável. Porque quando digo isso, é que depois da morte, existe determinada consequência, como dizem que é o fim da vida, não é o fim da vida. É que depois da morte vamos no lugar de melhor ou de pior. Então diremos que Deus tem criado o homem, que ele morrer, ele me dizer que é responsável, porque a maior pensa ou a maior castigo está depois da morte. Então diria eu 100% dizer que esse Deus é um Deus mau, é um Deus desorganizado, é um Deus de mau caráter. Mas para que provamos que Deus criou o homem inocente. Quando dissemos que Deus criou o homem inocente, falamos muito na vida inteira sobre a semelhança de Deus. Mas deixa lá, quando Deus cria o homem inocente, como diz que Deus criou o homem para não morrer, porque Deus não teria nenhum prazer para ver o homem ter se morresse. Porque quando Deus cria o homem sem ter o prazer para morrer. Deixa eu entrar no 2 Samuel 14, versículo 14, para ver uma coisa, para dizer que Deus não tinha um prazer para que o homem morresse. 2 Samuel 14, 14. Samuel 14, 14 diz essa palavra de Deus. Não tem nada a ver com isso que eu quero falar, mas quero falar. Que teremos que morrer um dia. Então, certo como não se pode recorrer à água que se espalhou mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para o banido, não permanece afastado dele. Então, Deus que então ele não tira a vida. Então, estamos a dizer que Deus não criou o homem para morrer porque ele não tira a vida. Estamos a dizer que Deus cria o homem inocente. Mas vamos lá tratar sobre as perdas do homem. Vou tratar 4 pontos sobre as perdas. Então, dissemos que Deus criou o homem para não tirar a vida, não perder a vida, para viver para sempre. Quais são as perdas do homem? A primeira perda do homem sobre a sua inocência é sobre domínio. Quando fala sobre domínio, então fala sobre o governo. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Diz essa palavra de Deus. Versículo 22 diz assim. Deus os abençoe e disse: seja fértil e multiplique-se, enche e subjuga a terra onde quer, domine sobre os peixes do mar, sobre os aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então Deus, e também, então Deus, quando ele cria homem, quando ele faz o homem, cria homem, quando Deus coloca o homem para sobre a terra, ele dá um homem o domínio, para que ele dominasse os peixes, para dominasse todas as coisas. Mas a Bíblia diz que o homem, quando ele é criado, quando ele fica a perder a sua inocência, o que acontece? A nossa inocência, o homem, ele perde o domínio, ele perde o governo, ele perde o comando, ele perde o controle das coisas.
Nós vamos ver assim, por exemplo, Deus diz que o homem domina todos os animais sobre a face da terra. Mas estamos a ver que o homem agora, ele não tem domínio sobre os animais. Para dominar, ele tem que usar técnica, tem que usar estratégia. Pessoas acabam a fugir de cão, acabam a fugir de barata, acabam a fugir de rato, acabam a fugir de muitas coisas. É que Deus criou o homem para dominar-se sobre as coisas, sobre a terra. Mas infelizmente, quando um homem, ele por causa da sua desobediência, que é Gênesis capítulo 3, versículo 6, 3, versículo 6. Então a Bíblia diz que Adão, ele viu que a árvore é boa, então ele agradou os olhos dela, ela comeu a árvore do conhecimento, a fruta do conhecimento do bem e do mal e deu ao seu marido. Então, para dizer que talvez eles, quando comem, eles perderam sobre a sua inocência, que era o domínio. Então, quando estamos a dizer que Deus criou o homem inocente, a palavra inocente, não estamos a dizer como aquela quer dizer que para fez, aquela criança não pode bater inocente, estamos a falar que Deus criou o homem com as grandes responsabilidades. Deus criou o homem a alto nível em todas as coisas. Estamos a dizer, Deus criou o homem para estar sob o comando. Porque a palavra sobre o comando, Deus, quando diz que criamos que o homem, nós estamos a dizer, Deus criou que o homem esteja sob o controle das coisas. Que as coisas não estejam sob o controle do homem. Vamos lá. Quando Deus criou o homem para estar sobre o domínio de todas as coisas, por exemplo, infelizmente, por causa da perda da inocência do homem, quando estamos a falar da perda da inocência, estamos a falar do controle do homem, do comando, do governo, de administrar as coisas. Ao contrário, o homem, pela perda de domínio, ele é administrado, é dominado pelas coisas. A Bíblia diz que Deus que o homem domine todas as coisas sobre a terra. Mas o que acontece por causa da perda da inocência? O homem perdeu o domínio, perdeu o controle, perdeu a capacidade de administrar as coisas, perdeu a capacidade de comandar as coisas. Deixa ela falar coisas práticas para percebermos. Deus não criou homem para ser dominado. Hoje o homem é dominado pelo carro, o homem hoje é dominado pelo telefone domina, o telefone hoje nos controla, o telefone hoje nos domina, ficamos na internet, ficamos gastando coisas que não tem nada a ver, o telefone nos domina hoje, ficamos o tempo desnecessário, quando devemos ficar no tempo necessário. Estou a dizer que uma pessoa deve ficar na internet pelos 30 minutos, acabamos com 5 horas de tempo. Estamos a dizer que ficamos ser obcecados pelo telefone. Então, sob domínio, o telefone nos domina. Acabamos quando nós queremos comprar carro, quando vemos não temos dinheiro do nosso carro para comprarmos, acabamos criando de todos os meios para alcançarmos aquele carro de uma forma desonestidade. Sobre dinheiro, o dinheiro, quando ganhamos mais dinheiro, em vez de nós controlar dinheiro, dominar, está sob nosso comando, acabamos deixando ser levados pelo dinheiro, acabamos fazendo coisas inúteis, acabamos fazendo coisas desprodutivas, ou chantar, acabar trocar sua família por causa de dinheiro, acaba abandonando seu filho por causa de dinheiro, sua esposa acaba abandonando o marido por causa de dinheiro, vemos mulheres que acabam trocar o homem por causa do marido de não ter dinheiro suficiente para aquele dinheiro. Então, isso tudo estamos sobre o domínio. O que fala mais alto em nós hoje em dia é fama, é o sucesso. Acabamos de alcançar a fama, vamos adquirir as coisas para adquirir uma fama de uma forma de desonestidade, em termos de curandeirismo, em termos de iluminantes, em termos de mágico, em termos de paquetes, muitas coisas. Então, Deus, quando criou o homem, cria para que esteja sob domínio, porque criou o homem inocente. Mas quando um homem ele esteja com Deus, o que acontece? Ele perde o domínio. Por isso, quando nós vamos em Mateus 4, versículo 8, que Deus deu o governo a Adão, vamos ver que o governo perdeu, fica no comando de Satanás. Mateus 4, versículo 8. Mateus 4, versículo 8. 4, versículo 8. 4, versículo 8. Diz assim, Mateus 4, versículo 8, diz assim a palavra de Deus, diz assim. Depois diabo levou a manta alta e mostrou de todos os reinos do mundo o seu esplendor e disse, tu te darás e te prostrarás e me adorarás. Escuta, a Santa diz que depois levou a manta alta e mostrou de todos os reinos do mundo e o esplendor.
Tu, se me adorares, te postrarei, diz assim. Ele disse que se tudo isto te darei, se tu me prostrarás, me adorá-lo. Também a dizer, Satanás mostra o reino, mostra o governo, mostra os projetos, mostra a casa, mostra a riqueza da terra, mostra os recursos. Jesus disse, tu me adoras, te darei. Escuta, estamos a dizer, Deus que deu o domínio ao homem. Então o homem, ele, por causa da sua desobediência, ele perde a inocência, perde o domínio, perde o comando. Por isso Satanás agora está a oferecer Jesus Cristo. Estamos a dizer, o comando que Deus deu o homem, agora o comando passou nas mãos de Satanás. O Satanás se passa a dar aos homens. Estamos a dizer, quando um homem, ele fica a desobedecer a Deus, ele perde a inocência, só a inocência que perdeu o domínio. É por isso nós vamos encontrar que o homem hoje não comanda. O homem pode ter muito sucesso, o homem pode ser famoso, o homem pode ser rico, pode ser bilionário, o homem pode ser tudo mais. Ele não está no comando e domínio. Quem está no comando e domínio é Satanás. Pensando diz que eu vos darei tudo. Só para ver, para o homem ter sucesso, ele precisa ser dado com Satanás. O homem para brigar, ele precisa ser dado com Satanás. Quando fala homem, estou falando mulher. Para um homem ter um grande ministério brilhante, do sonho de desejo, ele precisa ser dado com Satanás. Para um homem ser admirado, empatado, a igreja dele. Ele deixa, quando eu estou falando em todas as áreas, você não vai dizer, estou falando de pessoa do mundo, não, estou falando em todas as áreas que acontece. Então vai ter que ser dado com Satanás, para um homem ter mais poder, mais unção, extraordinário, que faz admirar os homens, tem que ter, receber de Satanás. Então, mas quando Deus, ele cria o homem, cria ele dá todo sob o comando do reino da terra, mas Satanás tomou o soberano governo, tomou a autoridade do homem, tomou o poder do homem, tomou a riqueza, tomou a todos os recursos. Somos dados por riqueza com Satanás, somos dados poder com Satanás, só que outros vão buscar unção, fama, sucesso, brigando, estamos jogador, estamos pastor, estamos líder, muitas coisas. Então estamos a dizer, o homem, então ele perde o seu domínio. Então o domínio é Deus que criou, o homem deu a responsabilidade do domínio ao inocente. Então Deus, por saber que criou o homem inocente, ele dá a responsabilidade, porque o homem tinha capacidade, controle sobre o comando do governo da terra. Mas quando ele desobedece, ele perde a inocência. Quando a fala, a perda da inocência é o domínio. Então ele já não está a comandar ao homem até ele se enche. Eu sou homem poderoso, eu sou homem rico, eu sou o homem mais que mais. Ele na verdade foi dado esse domínio pelo Satanás. Não estou a dizer todos não, mas estou a dizer que está no comando é Satanás. Temos que entender. Satanás é ele que dá, mas Deus deu ao homem. Satanás diz que eu te darei se me prostrar. Em vez de Satanás nos prometer, nós vamos atrás das bênçãos de Satanás que Deus deu ao homem. Para esse domínio do homem está sob o comando dele, estava na responsabilidade dele, de dar o projeto homem, comanda o governo, faça tudo. Deus que próprio te deu as plantas no Gênesis capítulo 1, versículo 29. Mas o homem, nós vamos atrás desse tipo de coisa para buscar em Satanás, porque perdemos o domínio. Então, o que é isso? É a inocência do homem. A inocência do homem é perda do domínio, primeiro ponto. Domínio, a perda de domínio. Quando eu falo perda de domínio, tanto os próprios governos, mesmo eles dizem somos presidente poderoso, perderam até domínio. Domínio vão buscar atrás de Satanás. É Satanás que dá esse domínio, é Satanás que dá essa capacidade, dá projeto, dá. Você ouvir um homem rico, embrionário, está detrás de Satanás. Não são todos. Não são todos, mas a maioria. Tem que saber como adquiriu aquela riqueza. Vê um homem, diz que isso é poderoso, é o homem mais temido. Estou falando do homem de Deus, mas que é respeitado a nível nacional e internacional. Come on! Deram com Satanás aquela unção. Então, me dizer que o homem perdeu o domínio, vai atrás da bênção, da oportunidade feita com Deus, por isso luta com as coisas. Por isso, primeiro ponto, o homem perdeu o domínio. A inocência do homem. A perda da inocência do homem fez que perdesse o domínio em primeiro lugar. Vamos ao segundo ponto.
Segundo ponto, perdeu o direito da vida. Vamos Gênesis capítulo 3, versículo 23. 3, versículo 23 diz assim: porque o Senhor Deus o mandou embora do jardim de Éden. Desculpa, não é que onde quer assim. Vou ver. Talvez está no versículo 19, deixa eu ver. Está no versículo 19, diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até volta à terra, visto que dela foi tirado você, porque você é pó, e pó voltará à terra. Então a Bíblia diz que tu foi feito de pó, foi tirado de pó, foi feito com a matéria da terra e voltará. Então vamos dizer que o homem ele perdeu a sua inocência do direito da vida. Quando um homem era um homem inocente, então ele foi feito para viver para sempre, mas ele perdeu o direito da vida. É por isso nós quando morremos porque perdemos essa oportunidade. Então também dizer, o homem perdeu as riquezas importantes que é a vida, só para ver que não existe a coisa mais importante que existe na face da terra é a vida. Só para ver mesmo a pessoa que é pobre, é um desgraçado, quando se trata de vida, faz de tudo para voltar a retornar à saúde. Quando uma pessoa fica doente, faz de tudo, até pode vender aquela cama dela, pobreza, aquele telefone dela, pobreza, aquela roupa dele do último, o que é para conseguir a saúde. Estamos a falar, os bilionários são ricos, que eles conseguem fazer dinheiro de 24 sobre 24, não só um segundo pega até faz dinheiro, mas quando fica doente, eles preferem sair do país onde estão para percorrer até o mundo inteiro a busca de saúde para dizer qual a importância da vida. Então, para dizer isso por causa da perda do direito da vida, para mostrar que o homem não tinha a qualidade da vida, tinha a melhor coisa que não existia, era a própria vida. O homem estava acima da qualidade da própria vida, mas a sua desobediência fez perder a sua qualidade, a inocência que era a vida. Perder, por isso vamos encontrar todo mundo. Temos medo de morrer por causa da vida é valioso. Pode encontrar, dizer a pessoa, dizer que eu não tenho medo de matar, eu não tenho medo de entrar na cadeia, eu não tenho medo de roubar, eu não tenho medo de fazer isso, mas quando se trata, vai morrer todo mundo tem medo. Você encontra só quando se trata da ameaça da morte da pessoa, procura todos os mecanismos para sobreviver. Tanto nas pessoas que oram e não oram, procuram mecanismos para sobreviver. Se são pessoas que não são cristãs, não são nada, quando se trata de ameaça de morte, até em perigo, até vão atrás dos obscuros sobre a vida. Para ver coisa mais importante, mesmo curandeiro que diz de Deus, quando Deus, quando se trata de gravidez de saúde, que sabe qual o valor da importância, ele vai atrás até 7 horas do pastor. Para mostrar que isso é um ensinar para que tu percebesse tudo fazemos por causa da perda, não que não fazemos do nada, se vamos atrás dos recursos do melhor, é por causa da perda da oportunidade que teve o homem inocente, que foi dado ao homem inocente, é por causa da perda da riqueza, do recurso maior que a vida, que perdeu o homem inocente. Você vai encontrar a inocência do homem quando desobedece, vai encontrar nós próprios sofremos com os mesmos resultados que ele teve no privilégio da sua inocência. Por isso nós lutamos com esse tipo de coisa, lutamos com a riqueza, lutamos com a melhor vida, lutamos com a objetividade, sempre queremos ter boa vida para conseguir nos sustentar, para conseguir comer a mínima alimentação melhor e querer saber, conseguir dizer para marcar diferença no mundo. Então, só esse tipo de coisa, como a perda da vida é muito importante.
Então, quando eu falo dessa forma, é para que tu consiga ter noção, percepção, para ver que de fato o homem de verdade foi inocente, porque vais entender que quando estou a falar, tu não vai trazer em vão. Só ia sem conhecer o que te leva a tu batalhar ao mundo para adquirir a meta do sucesso. Só que eu falei da perda, mas já estou falando de todo mundo lutamos. Mesmo aqueles que nós não vamos o Corão, mas sabemos lutamos para melhor. Se você diz que não luta nesta vida para o melhor, eu digo, você não está bom, está doente. Porque Deus trouxe as melhores privilégios para sob o domínio da terra, mas com perda, precisa lutar para essas coisas. Então, eu estou a falar de colocar Deus em balança, não falei disso. Estou a falar das perdas, para que percebamos. Eu quero para que tu percebas que de fato o homem foi criado inocente. Não quero falar do homem inocente, por quê? Porque só nós não somos inocentes, então só não vai te ajudar. Só quero te fazer para perceber, para refletir, para acordar, dizer de fato, coisa que estou a falar está a ver que o homem já foi inocente. Primeiro o homem que Adão e Eva. Depois eu falo dos resultados que está relacionado com o que estamos a viver, para que tu percebas melhor de fato. Estou a falar coisas relacionadas com Adão viver, porque são coisas que estamos correndo atrás. Lutamos do máximo possível para manter a nossa saúde saudável, para mantermos a nossa saúde não perda. É por isso dissemos que perdeu o homem inocente o privilégio da vida. Falo vida física, o valor. Isso é que aconteceu com o homem inocente. Então perdeu. Por isso, infelizmente, morremos. Por isso, fazemos de tudo por causa das qualidades. Para mostrar que Deus, quando faz as coisas, oferece ao homem. São coisas melhores. Inexplicáveis. Vamos ao terceiro ponto. Perdeu os atributos comunicáveis de Deus. O homem inocente tinha as qualidades e os próprios atributos de Deus comunicáveis. Quando falo sobre atributo comunicável de Deus, vamos Gênesis capítulo 1, versículo 22. Deus disse, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus criou o homem de acordo relacionado dos seus atributos comunicáveis. Não quero explicar o que é isso de atributo comunicável, mas deixa de fazer. Estou a dizer que Deus fez o homem de acordo à riqueza da qualidade do seu caráter. Deus criou o homem e distribuiu as mesmas características que ele tem, que carrega, está sobre ele. Por isso perdemos essas características da qualidade que são os próprios atributos de Deus. Só para ver Deus é santo, é perfeito, é justo, é digno, perfeito, verdadeiro, muitas coisas, não é? Então o homem carregava esses atributos. Deixa lá. Ok. Deixa lá entrar em Romanos capítulo 3. Ok, deixa lá, edita. Pode abrir Romanos capítulo 3. Isso aqui nem vai combinar. Ok, mas deixa lá. Não sei como é que eu vou falar isso aí. Ok, deixa lá usar isso aí mesmo. Romanos capítulo 3, versículo 9 até versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 9 até 19 diz que para não homem justo nem sequer faça o bem. Então, quando a Bíblia diz que não é homem justo, estamos a dizer que o homem perdeu o atributo do bem. Porque Deus é uma pessoa do bem. Desculpa, Deus é uma pessoa justa. Não tem o atributo de justo. Ele perdeu a qualidade de ser justo, o homem. O homem era justo, perdeu a qualidade. Deixa de falar uma das maiores riquezas. Até agora as pessoas, se tu não percebes, a pessoa até agora luta para ser o seu melhor. Estamos a dizer, a pessoa me for quando mal com péssimo rival, ele luta de todos os meios para que ele seja o melhor. A parte de lutar para ser melhor é da pessoa se preocupa para se consegue, se conserte o seu caráter. Essa é a maior batalha que tem o homem que luta sobre o seu próprio caráter.
Mas a pessoa que diz, para eu já não estou mais preocupado com a vida de lado sozinho, eles pensam, mas que eu posso fazer para que volte a me tornar de boa pessoa, volte a me tornar do melhor, volte a me tornar a fazer coisa, marcar diferente. Essa coisa para dizer que é porque perdeu uma qualidade do atributo que Deus tem colocado no homem. Esse atributo é para todos que lutam. Então, isso aí são pessoas que não vão te mostrar na tua frente. Só pessoa não te falar na tua cara. Então, essa pessoa mau caráter, chato, agressivo. Pessoa que não mede as palavras quando fala com outra pessoa. Pessoa que não sabe ter penalidade. Uma pessoa mais própria é si mesmo. Tô melhor. Porque perdeu o atributo da qualidade de ser justo. Pessoal, o apóstolo Paulo disse: não há ninguém que é justo, nem que faça o bem, que o homem, mesmo quando que faz toda maneira fazer o bem. Não importa da gravosidade, faz o quê? Mas é maneira de tentar fazer o bem. Então o homem perdeu essas qualidades. Então a qualidade do homem deve fazer o homem a sua imagem, semelhança. Então o homem, a sua desobediência, perdeu a inocência da sua justa. Perdeu a inocência de ser justo. Perdeu a inocência de ser boa pessoa. Perdeu a inocência de ter bom caráter. Perdeu a inocência. Perdeu a inocência de ter bom caráter. Já quando estar a compartilhar convosco, para que eu passar a ter um copo de água, estou a ver, falar de repente, ficar sufocado, se precisa de água, não é? Então, são esse tipo de coisas. São esse tipo de coisas. Vamos lá com outra coisa. Outra coisa. Quando às vezes estou aí a controlar a hora, posso chegar, falar, de repente, pá. Fiquei para era já de ser obrigado a fechar quando eu cheguei onde quero chegar. Tudo estou a falar também com o propósito. Mas é que uma coisa, tem que iniciar, fechar. Ter o fim. Não adianta iniciar depois não ter fim. Depois quando faço algo, não consigo terminar, depois faço o corte. Dizer vou dar continuidade, como só que já fiz primeira vez sobre a nossa então vindo acabar toda a matéria, fiz corte. Tem outra, a segunda parte, que é hoje. E outra coisa que devemos entender e perceber, se não fácil ficar uma hora de tempo, 45, 30 minutos, até eu tinha 20 minutos, para sentar, ouvir, entender o propósito de Deus. Mas uma coisa que eu vou te dizer, o importante é aprender a se esforçar. Se eu fazer um vídeo de 10 minutos, você não vai aprender nada, só vai ouvir. Imagina dizer para o homem perdeu, é a necessidade do homem que perdeu, o homem perdeu o domínio. Não vai entender, só ouviu. Precisa se explicar como é que perdeu o domínio, o que é esse domínio, como é que se justifica só que perdeu o domínio. Dá a dizer que é um trabalho que é feito e também dizer, perdeu a vida. Qual é isso de perder a vida? Isso aí, como está a dizer perdeu a vida? Então para dizer precisa, uma das coisas que aprende, uma das melhores formas, nós devemos procurar entender o assunto. Quando entendemos o assunto, é o qual vamos perceber. Se você não entendeu o assunto, você vai dizer perceber, na verdade você não percebeu nada. Quando você percebe o assunto, tem facilidade para mudar, mas se você não percebe, não tem como para mudar. Por exemplo, se eu te falo de alguém, faço profeta, precisa trabalhar nesse assunto para você também chegar a dizer, até esse ponto, pode ter razão de dizer que de fato essa pessoa é fácil profeta. Não só chegando de que a pessoa é fácil depois não trazer as provas, então só estará a fazer coisas palhaçadas. Você vai ver quando comete crime, a pessoa vai provar, pode isso aqui é crime, a sua vida e tudo. Mas na escola, para você saber uma coisa, você tem que sentar na carteira, 45 minutos a aprender, a aula que nem 45 minutos é suficiente, tem que haver mais
mais 45 minutos, ser 90 minutos a aprender, fica todo dia a aprender, então você leva um ano, não foi suficiente, mais 2 já, então se for uma faculdade, vai mestrado, que é muitas coisas, tá vendo? Então só esse tipo de coisa que temos que aprender. Por exemplo, eu na minha formação, eu passo de 8 horas até... 8 horas é isso? 8 horas até 14h30, 14h30, tá vendo? No sábado, 8 horas até 14h30. Tem que estar a aprender, ouvir, detalhado, muitas coisas profundas. Então, para dizer, quando aprendemos, já assim mesmo que vai avançar. Às vezes, quando falam assim, não questão... Não, que está aprendendo. É que são coisas pequenas que marcam a diferença. Por exemplo, já estou há 10 anos, 13 anos a trabalhar nesse assunto de Deus, mas posso dizer que depois de 9 anos começou a ter outra visão, a percepção das coisas. E hoje daí que percebi, não preciso ensinar grandes coisas, só ensinar pequenas coisas. Vamos perceber, as pequenas coisas, muitas coisas eu não sabia. Próprio eu, nas pequenas coisas, quando eu preparei, daí que me descobri que eu não sabia. Como, por exemplo, estou falando hoje, daí que eu preparei esse assunto, quando eu descobri que a oferta própria eu não sabia. Não que eu preparo, eu sei, não. Eu pego matéria dos outros, quando estou dos ouvidos, descobri assuntos que eu não sabia. Próprio estou a pregar, falo coisas que eu próprio não sabia. Para dizer o quê? Então são coisas pequenas que mais já 10 anos nem podia considerar, porque dizer, já devia falar do que não, mas estou a ver com pequenas coisas, marca a diferença. Só te falar do inferno, céu, outra coisa, já está marcando a diferença na minha vida. Ok, só para alertar as pessoas para perceber qual é a objetividade, porque não aprendemos a objetividade, vamos acabar a sofrer muitas coisas. Ok, vamos lá no assunto. Outro atributo. Desculpa. Última perda, que é o quarto. Perdeu o homem uma relação de comunicação com Deus, ou perdeu a convivência com Deus, ou perdeu a vida íntima com Deus, ou perdeu a intimidade, ou perdeu uma relação íntima. Uau. Vamos lá no Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. 3, versículo 23. 3, versículo 23. Diz assim. Versículo 23. Ok. 23 diz: pois todos pecaram, estão destruídos da glória de Deus. Estão destruídos da glória de Deus. Gênesis 3, versículo 23. Diz essa palavra de Deus. Gênesis 3, versículo 23. Diz assim: o Senhor mandou embora do jardim de Éden. A Bíblia diz que o homem está destruído da glória de Deus, que é Romanos capítulo 3, versículo 23, que o homem está afastado da presença de Deus. Estamos a dizer que Deus ele fez o homem para ter uma relação com ele, que é o homem íntimo. Mas por causa da desobediência, o homem perde a sua inocência, que é a comunhão com Deus, perde uma relação. Então, nós costumamos dizer, por causa da perda da inocência do homem, que é a relação com Deus, por isso fomos afetados, todos perdemos essa oportunidade. É por isso que existe, pessoas dizem que Deus não existe, Deus é mafia, Deus é mágica, Deus é ideia do homem, Deus é inventado, opinião do homem. Outros próprios cristãos acabam a duvidar, mas será que Deus existe? Deus, esse tipo de coisa. Então aqueles cristãos que ora fervorosa na oração, ora com a intenção que ouvir a voz de Deus, que ouvir Deus já falar, que ouvir Deus se manifestar, que ouvir Deus agir, muitas coisas, não é? Até muitas coisas, até acabamos jejuando, fazer muitas coisas. Então, mas é assim, é que Deus quando criou o homem inocente, ele tinha uma relação íntima com ele. Mas quando o homem desobedece, perde uma relação íntima com Deus. Quando um homem perde uma relação íntima, Deus lhe afastou da sua presença, o expulsou do jardim de Éden. Assim, é por isso, você há de ver que os cristãos
procura todos os mecanismos para conhecer a Deus e acaba sendo frustrado, desapontado. É que o homem já perdeu o homem inocente. O homem inocente já perdeu sua comunhão. Era o único homem como Adão que ele tinha esses privilégios. Mas esses privilégios perdeu. Até quando o homem perde esse inocente, significa próprio nós já não somos inocentes. Então, por perde os privilégios, então o homem, como o homem diz para nós, Deus é mafia, porque perdeu, é só por causa de privilégios que perdemos. Então, já não temos maravilha, mas já não tem como Deus para nos comunicar. Há uma coisa, as versões palhaçadas que acontecem nas igrejas, patetice, não é? Hoje Deus vai falar, tem que falar esse tipo de coisa. Então, estão a ordenar eles, porque diz, jejua muito, ora muito. Assim, Deus ainda fala. Porque a pessoa vai dizer, estou a tirar méritos, estou a tirar méritos. Estou a tirar mérito daqueles pregadores, dizer, Deus hoje há de ver o seu mover, vai falar. Tão determinado, mas o homem já perdeu o privilégio de ter comunhão, desculpa, de uma relação íntima. Quando eu falo de uma relação íntima, Adão, com Deus viveu algo normal, bater papo assim, você consegue bater papo como direto dessa vida. Porque eles tinham uma relação íntima, mais próximos, mais achegados. Não eram pessoas que adivinhavam, não eram pessoas esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa também estou falando para os cristãos para entender, para não ficar decepcionado, não ficar frustrado. Deus já anda faz, Deus já anda age, Deus já anda opera. Se estou pregando dessa forma, é que Deus está me capacitando, está me dando a sua graça, está me revelar. Não só porque acordou, não é assim. Eu já estou a ver, não estou falando de coisa de estar relacionado com teologia ou estar relacionado porque a Bíblia não é graça de Deus. Eu estou falando da Bíblia, só não estou a dizer isso. Só estou a dizer isso para mostrar que anda fascinação, começa a ter uma interpretação. Mas estamos a dizer que o homem perdeu um grande privilégio que é a intimidade com Deus. Esse já o privilégio do antigo, do homem inocente de nós é muito diferente. Então, mas dizendo que o homem perdeu o privilégio, e próprio os homens duvidam, existe a dizer que o homem perdeu esse privilégio, porque o homem quer uma certa razão para trazer convicção. Adão, ele já com Deus era uma prova clara. Pensa Adão, se estivesse a querer falar, ele dizer Deus existe, ele não estaria a procurar para analisar, ele ia dizer direto Deus existe, ao invés de dizer Deus, ele ia dizer eu conheço Deus. Por quê? Porque ele tinha uma relação íntima com esse Deus. Anda para dizer que o homem perdeu esse privilégio, por isso nós perdemos essa oportunidade por causa do homem inocente que não conservou esses privilégios. Esses privilégios. Ok. Deixa lá fazer um simples específico. Assim, quando o homem inocente perde seus privilégios é porque ele se tornou culpado. Quando ele se tornou culpado é por causa, é como um criminoso que comete um crime, ele perde o privilégio da liberdade, porque o culpado é como um homem inocente, por causa da sua desobediência, perdeu os seus privilégios, que falam privilégio da vida, falam privilégio da de domínio, privilégio da comunhão, então o privilégio outro que falei sobre o caráter de Deus, os atributos de Deus, o caráter assim mesmo, não é? Anda perdoa esses privilégios. Anda perdoa esses privilégios porque é o culpado. Escuta, nós fomos afetados pela natureza do culpado homem. As consequências do homem e que nós carregamos é a culpa. As privilégios não temos que já perdeu o homem, mas o homem carrega ele sobre a culpa. Quando o homem carrega sobre a culpa, é da mesma culpa que nós carregamos, porque viemos desse homem culpado. Então, quando o homem perdeu todos os privilégios, esses privilégios não temos por ter perdido essa oportunidade do homem, mas ele, por perder o privilégio, ele fica o culpado. O que nós carregamos é a culpa do homem, de Adão e Eva. Então, essa culpa vem sobre nossa geração, até o fim da geração.
Mas, por ser nós culpados e perdemos, não temos esses privilégios de Adão, mas uma consequência que carregamos é a culpa. Então, por ser culpa ter afetado nós, escuta, Adão, por ser culpado, ter afetado esse tipo de coisa, mas por uma pessoa ser culpada, não culpado de perder privilégio, como disse aquela pessoa que cometeu o crime, perdeu o privilégio da liberdade, não culpado, é condenado. É como nós somos condenados. Então, nós somos culpados. Por sermos culpados, somos condenados. A nossa condenação ainda não chegou, mas após a nossa morte, ao fim da nossa vida, da morte, vamos julgamento e vamos prestar as contas. Nós vamos declarar culpados. Então, a única maneira para que o homem sobressaia nesse perigo que nos encontramos sob a culpa, que fomos afetados por intermédio da Adão e Eva, só temos um único meio que possamos sobressair dessa culpa. Que essa culpa é por intermédio de Jesus Cristo. O Cristo, ele é o único remédio que possa resolver o nosso problema gravíssimo, que é a nossa culpa. Quando o homem está aqui na terra, é uma oportunidade para resolver o seu problema que é culpa, porque a culpa leva para a condenação. É da mesma forma, quando uma pessoa comete crime, então o processo dele é analisado dentro do julgamento, para que o advogado trabalhe dentro do processo daquele criminoso. Porque se levasse o criminoso logo, ele condena, não teria tempo para ser trabalhado o processo dele. É da mesma forma, se Deus nós nascemos logo, nos matou, não haverá como ter um processo. Por causa, se sermos culpados, mesmo que as crianças não vão no inferno, mas é outro assunto que vou falar outro dia. Mas dizemos que somos culpados. Então, não sei qual é a idade, mas vamos dar exemplo. A máxima de 18 anos já vai, não como escapar. Não como escapar. Isso não precisa de fixo de exemplo. Então, o homem culpado. Vamos no Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, já não há condenação para os que estão em Jesus Cristo. Somos culpados do quê? Do pecado e da morte. Da lei do pecado e da lei da morte. Vamos para Romanos 2, 8 e 2, diz assim. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então somos culpados da lei da morte e da lei da vida. Então estamos culpados da condenação. Somos culpados então do processo que carregamos sobre Adão e Eva. Então, a única maneira para que possamos sobressair nessa consequência é por intermédio de Jesus Cristo. Então, todos que estamos na face da terra somos culpados. Porque os nossos primeiros pais perderam seus privilégios. É da mesma forma, um homem e uma mulher que se relacionam, eles perdem o privilégio dos seus cuidados, então eles acabam se afetando com o HIV-Sida, então eles são culpados porque eles não se responsabilizaram da sua vida como deve ser. Então eles não vão deixar de nascer um filho com as consequências do HIV-Sida, aquele filho também é culpado. Entre aspas, é vítima. Entre aspas, é o culpado, mas o seu nome é vítima, aquela criança. Mas vamos deixar entre aspas que é o culpado, para perceber. Porque no pecado não existe vítima. Mas viemos da não é vítima, você não é vítima. Você não é vítima, mas só podemos sobressair da nossa condição por intermédio de Jesus Cristo. Pois quando ainda estamos em terra, em vida, é para que nós resolvamos o nosso problema da culpa por intermédio de Jesus Cristo. Porque após da nossa morte, vamos ao julgamento. Por perdermos o privilégio da vida, como falei lá mesmo, temos que morrer não como, vamos morrer, vamos passar. Mas o importante é você morrer quando já resolver o seu problema. Por intermédio do Cristo, ele nos traz o privilégio da inocência, como teve Adão e Eva. Quando nos traz o privilégio da inocência, significa não culpa mais de nós. Que o único em Cristo diz que todos estão em Cristo, já não há condenação.
Não processo para declarar do dia de julgamento que você merece condenação. Não processo de julgamento que você merece passar no fogo interno. Não processo que você declarar dizer que você merece seu destino aqui, determinado para o fim da sua vida, resto. Esse processo é trabalhar em Cristo quando está na terra. Você que é cristão, você Deus resolve o seu problema. Porque as pessoas são cristãs, mas não são cristãos. A pessoa religiosa diz: estou bem na igreja, estou dizendo: você não é inocente, você é culpado, seu processo é por Cristo. Estou dizendo: próprios pecadores, seu processo é Cristo. Nós todos somos culpados, temos de não comer para que possa resolver o problema em Cristo. Estamos aqui na face da terra para ser resolvido esse problema por meio do Cristo. A sua caminhada aqui na terra, você como está em processo detido, ainda está em processo do caso, estamos em processo de culpado, por não termos o privilégio da Adão e Eva, perdemos, fomos afetados, mas o Cristo está aqui para que resolva o seu problema, a oportunidade da hora que possa aceitar Cristo na sua vida, como meio de Salvador, Senhor, para que te livra desse processo do culpa, para que chegue no dia do julgamento não haverá condenação sobre a sua vida. Não estou falando de condenação da terra, do homem, não estou falando de condenação dos crimes, não estou falando de sua vida pessoalmente. Por causa de Deus. Pensa isso, meu irmão. Pessoa de qual fala isso, fala por causa de você. Não estou em tempo de gastar história, não estou em tempo de gastar história, eu não tenho tempo de gastar a mensagem de Deus contigo, comigo. Por isso, por amor de Deus, possamos refletir. Obrigado, que Deus possa te abençoar. Mas antes de fechar, peço que se inscreva no meu canal para me ajudar a crescer. Peço também, se haver dúvida, faz comentário. Peço também que coloque likes para ajudar a divulgar meu vídeo, like, se o vídeo se espalhar mais. E penso também colocar notificação para ser notificado vídeos. E também penso compartilhar para outros irmãos, para seus amigos, para seus colegas, estaremos a ser alcançados por intermédio de ti. Que digo muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Que Deus possa os abençoar tudo, acima de tudo. Tchau.